Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa mesa do Lar Docilar. Esse é um podcast que nós gravamos aqui todas as manhãs, aos sábados, com um convidado, para nós tratarmos de assuntos relevantes às famílias, aos lares. E hoje o nosso tema é possível recomeçar um casamento dentro do mesmo casamento? Meu nome é Sinésio Ramos, falo da Rich Assembly of God, em Hyannis, nos Estados Unidos. E hoje nós temos o prazer de falar aqui com o pastor Léo. Pastor Léo da Hope Church. Hope Church Cape Cod, na Igreja Quadrangular em Hyannis. Bom dia. Isso aí. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Confesso pro senhor que eu estava ansioso com esse momento. É uma alegria. Também pensando, orando, sobre tudo aquilo que nós conversamos, sobre esse tema. É um tema impactante. Eu sou muito feliz, maravilhado com o Senhor, E a presença de Deus nesse lugar. Seja bem-vindo à nossa mesa. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo cafezinho aqui também, com a água. Essa é a nossa xícara do Lar Docilar. Fizemos uma xícara e elas venderam assim rapidinho. Que bênção, isso aí. Graças a Deus, Graças a Deus. Gente, vocês podem compartilhar, chamar o pessoal para sentar conosco aí, conversar, mandar sua pergunta aqui no Facebook, Manda para nós, porque a gente vai, à medida do possível aqui, a gente responde. E nós vamos falar hoje de um assunto que é casamento. A gente vem aí de uma série de quarentenas e essas coisas de pandemia, esses negócios que já tá, pra mim, já cansou, Já tô saturado com isso. Uhum. E hoje nós vamos falar um pouco, o pastor Léo, ele tem algumas mensagens dele que ele vem pregando na igreja dele sobre o Restart. Isso, o Restart, ele veio, o Senhor ministrou no meu coração sobre o reinício, o recomeço, Sim. Então, em algumas áreas específicas, que o Senhor vem ministrando sobre o Restart, recomeço no relacionamento com Deus, sobre finanças, mas principalmente o que o Senhor me tocou foi família, Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas começaram a passar mais tempo dentro de casa e conflitos, atritos e situações que falar, não, antes a esposa saía para o trabalho, os filhos saíam para a escola, mas agora você tem 4, 5, 6 pessoas dentro de casa. E realmente surgiu algumas situações difíceis, que como pastor, como conselheiro, nós tivemos que ajudar, mas principalmente esse restart, esse recomeço, porque eu creio que é o momento das famílias, para os casais recomeçarem e viver uma vida baseada na palavra de Deus. E mesmo, a gente está falando isso, mesmo que esteja, às vezes a pessoa fala assim, acabou. A gente vai falar exatamente sobre esse recomeço, mesmo diante de uma possibilidade que eu, ou quem esteja nos assistindo, fala assim, não, acabou. E o que a gente vai fazer para melhorar? E é um assunto bastante interessante, porque nós precisamos voltar, E essa pandemia, eu vejo que ela nos mostra que tem coisas que elas não têm preço, elas têm valor. Isso. E a gente, o valor de estar com a família. Eu, se tem uma coisa que eu fico louco da vida para voltar para casa, é quando dá meu horário de trabalho, que ele acaba, gente, eu só penso na minha casa. É um lugar seguro, Sim. É um lugar de paz, é um lugar da presença do Senhor. Porque eu creio que quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus instituiu a família, foi para realmente ser esse lugar, uma manifestação do reino aqui na Terra. Sim. Nós temos uma imagem que a igreja é a manifestação do reino aqui na Terra. Não. Por que não começar na nossa família? Nós, como homens e mulheres de Deus, os nossos filhos, sendo herança do Senhor, ali tem que reinar a paz, ali tem que reinar a presença dele, que verdadeiramente ali seja um altar de louvor e adoração ao Senhor. E é onde ninguém tem máscaras, Dentro de casa você não tem máscaras. Então é onde você convive realmente
com a outra pessoa. Você convive realmente com o que a pessoa é. E nos ajuda a lidar com o mundo também do lado de fora. Né? Porque eu tenho que suportar aquela pessoa da minha família que está ali comigo, como diz o outro, né? Emocionalmente pelada. A pessoa não tem ali nada, né, tampando, nem nada assim, cobrindo, né? Não tem máscara, não tem nada cobrindo. Você está realmente vendo a pessoa que é. Eu até comentei com ele antes de a gente começar. Eu estava assistindo a pregação do senhor e eu achei várias coisas que o senhor falou ali. Né? A pregação foi muito boa. E algumas coisas, porque quando eu assisto uma pregação, eu gosto de, às vezes eu até volto pra mim, peraí, ele falou isso aqui, deixa eu ver se, né, deixa eu entender isso aqui melhor. Isso. Porque pra mim, realmente é alimentar daquilo que está sendo pregado e falado, né? E uma coisa que o senhor falou lá, qual que é o propósito da família? E o propósito é espelhar o reino e a glória de Deus nessa terra. Porque foi uma das perguntas que eu fiz também na mensagem, né? Eu faço para você que tá assistindo, ouvindo esse podcast. Quando você olha para a sua família, né? Uma introspectiva, uma análise geral que nós devemos fazer. Nós estamos cumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos manda, né? Em relação à nossa família. E se eu não consigo, Paulo fala que nós devemos ser um espelho, espelhar a glória de Deus. Se eu estou espelhando rancor, mágoa, outros sentimentos que não é a glória de Deus, eu não estou exercendo a função que a minha família foi chamada para exercer. É verdade. Né? Então, esse espelhar a imagem de Deus, o reino de Deus, é fantástico, é maravilhoso. E é o que a Bíblia nos manda viver. E tem as perguntas que o senhor fez que eu falei, você teve umas lá que me bateram. vamos pegar o pessoal, então. Vou lá. Observem, gente. Observem as perguntas que ele vai fazer. Se você tiver aí com seu cônjuge aí, é bom vocês olhar um dentro do olho do outro aí e ver se realmente vocês estão fazendo isso aqui, ó. Não, são algumas perguntas para fazer um diagnóstico do seu casamento, ok? Sim. Então, são 10 perguntas. E a primeira delas é, vocês oram juntos? Meu Deus. A segunda, vocês notam um ou outro. E esse notar aqui é quando... Deixa eu voltar no orar. Deixa eu voltar no orar. Vocês oram juntos, né? Eu aprendi, a gente dava curso para casais, e eu aprendi, principalmente numa aula de oração, no tema era oração, que as pessoas, às vezes, quando elas vão orar juntos, o casal... Elas ficam olhando e repreendendo o defeito do... Oh, Jesus. E põe as mãos... Não, Senhor, minha esposa é assim, Senhor faz isso. Orar juntos não é isso. Não. Orar juntos não é você cobrar de Deus a responsabilidade da sua esposa, não. Orar junto é você abençoar a vida da sua esposa. E é um momento, pastor, de grande intimidade, porque a pessoa ali tá falando com Deus... Né? E você tá ali ouvindo o que a pessoa tá falando com Deus. Pô, é interessante, né? Porque quando nós temos a tendência de ser bem egoístas, né? Assim, então eu quero orar pela minha esposa e repreender tudo aquilo que não me agrada. Mas qual foi a última vez que você perguntou para ela ou para ele, como que eu posso orar por você? Não é? Né? Quais são os sentimentos, as emoções, como que está a sua alma? Então, isso muda a perspectiva da oração, porque esse ser egoísta, né, nós vivemos um evangelho muito egocêntricos, né, egoístas nesse sentido. Então, pergunte para ele, para ela, né, como que está a sua alma? Como que eu posso orar por você hoje? E não orando por aquilo que você quer que ele mude ou ela mude, mas entendendo que realmente é uma pessoa, tem uma alma, tem as necessidades, né, emocionais, e através desse momento você está transformando aquela pessoa através da oração. E a oração para mudar seu marido ou sua esposa, você faz de joelho com ela longe. Senhor, muda ela, ou então me muda, né? Lá em casa aconteceu, foi desse jeito. Minha esposa, ela orou e pediu para que Deus pudesse mudar ela e me mudar também, mas também mudar ela, porque... Casamentos é relação entre duas pessoas totalmente diferentes. Isso. Né? Famílias diferentes, culturas diferentes, pessoas que vêm de uma
Eu, por exemplo, eu tinha uma cultura totalmente diferente da cultura que a minha esposa viveu na casa dela. Exato. É um conceito de vida totalmente diferente, costumes totalmente diferentes. Yeah. E eu brigava com meus irmãos, imagino com a pessoa que eu não... Então e é isso que é o legal do casamento. É você entender que você mesmo, sendo talvez a pessoa errada pro casamento, ou então você ter casado achando que tá casando com a pessoa errada, mas você procurar entender que você também tem defeito. Exato. E a oração, o que ela faz? A oração ela não vai mudar Deus, a oração ela vai mudar... A transformação ela acontece em nós, né? É verdade. Eu acho muito interessante quando nós falamos sobre oração, nós temos a tendência de falar assim, não, eu vou orar para mudar o coração de Deus, né? Ou mudar a direção que Deus está trabalhando. Mas sendo que, na verdade, a oração é para mudar as nossas vidas, né? Igual você falou. Então, quando vocês oram juntos, a pergunta, né, nós podemos acrescentar, adicionar aí, você está orando para as necessidades da pessoa, aquilo que está no coração, na alma, ou você está orando com esse sentido egoísta e dizendo assim, Senhor, muda porque eu não aguento mais. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É verdade. A segunda pergunta que eu fiz foi, vocês notam um ao outro? Esse notar aqui, ele traz o sentido de quando você olha para o seu esposo, para a sua esposa, você tem aquela reação, uau, né? Assim, é linda, é lindo, é essa pessoa que me apaixonei. E outros termos, né, que... presente só o casal ali. E é verdade. Porque com o passar do tempo, né, assim, talvez aquela pessoa, o seu cônjuge, não é mais... vai perdendo cabelo, vai crescendo a barriguinha, né? Vamos falar dos homens, né? Mas, ao mesmo tempo, esse amor, e nós vamos falar sobre o amor daqui a pouco, né? Ele permanece o mesmo, deve permanecer o mesmo. E esse olhar, esse notar de você estar apaixonado por aquela pessoa e dizer assim... estamos juntos aí há 14 anos, há 20 anos, há 30, e ela continua linda, né? É verdade. Então, esse é o notar. Qual foi a última vez que você olhou assim e falou assim, a minha esposa é linda, o meu esposo é lindo? Além de notar, falar, né? E falar, expressar, né? Porque eu creio que aí nós evitaríamos vários problemas, né, de relações extraconjugais, né? Porque muitas pessoas, as mulheres e os homens também, têm essa necessidade de ouvir, falando, não, poxa, você tá cheiroso hoje, tá bonito, né? E as mulheres, não, você fez alguma coisa no seu cabelo, mudou, tá linda. Porque aí, se o marido ou a esposa não dá esse elogio, alguém no trabalho vai dar. Às vezes eu falo com a minha esposa assim, olha, se você for perder o juízo, me dê a preferência. Me dê a preferência. Às vezes ela sai, tá toda arrumada, né? Fala assim, ó, se for perder o juízo, me dê a preferência. Porque aí nós fazemos essa introspectiva, essa análise, para você fazer em casa e fazer essas perguntas. Então, qual foi a última vez que você notou, elogiou o seu cônjuge? Agora, a terceira pergunta que eu fiz vocês dão as mãos? Nossa, Deus. Ok. Então, quando você sai, você vai pro shopping, você vai no mercado, ou você faz uma caminhada na rua. Você mantém o distanciamento social aí que eles estão mandando, né? Ou você dá as mãos. Poxa, é tão gostoso, né? Quando você sai com o seu cônjuge, está ali com a sua esposa, com a sua namorada, né? E você dá as mãos. É uma forma de você fazer esse diagnóstico no seu casamento hoje, né? Então, eu creio que isso aí é um ponto muito importante, que quando nós nos afastamos, não estamos mais juntos, até entra aqui o abraço, né? Entra esse toque, né? Qual a última vez que você acordou? Hoje nós temos a tendência de fazer o quê? Acordar e pegar o celular, né? Aí foi algo até que nós temos que policiar. Sim. Eu coloquei, né, o celular distante, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu dia é falar com a minha esposa, falar com as minhas filhas. Então, isso eu tive que prestar atenção, né? Me policiar em relação a isso. E o senhor falou, eu não sei se está mais para frente aí,
sobre constranger os filhos, né? Se algum pai tá constrangendo o filho quando ele chega e dá um abraço na mãe e os meninos olham assim, né? Lá em casa acontece isso. O meu mais novo, então, ele fica assim, você vê que ele olha... É legal, é muito legal. Então as meninas têm, né? A Isabel tem 11, a Laura tem 8 e a Olivia é pequenininha, tem 1 ano e meio. Aí quando eu vou e abraço a Juliana, dou um beijo, elas olham assim e fazem iu, né? Mas o quê? Tem que constranger mesmo. Assim, tem que ter... Elas precisam ver, os seus filhos, eles precisam ver essa demonstração de amor, de carinho. Sim. Porque quando elas crescerem, elas vão procurar em um homem essa afeição, essa demonstração de carinho. Então isso é muito importante. Porque mesmo que agora, nessa idade, elas estão olhando e falando assim, nossa, o que é isso? Né? Por que eles estão fazendo isso? Depois elas vão entender, não, eu como homem estou demonstrando meu amor e meu carinho por uma mulher, que é minha esposa. E elas vão entender que isso é muito importante Sim. na vida de um casamento. E você mostra o respeito com a esposa, né? Igual no meu caso, que tem 2 homens. Outro dia eu falei com uma pessoa, falei assim, ó, eu tô formando meus filhos para ser marido, homem, pessoa de caráter, cristão. É para isso que eu estou formando eles. E parte não é do que eu falo, do que eu ensino, é do que eu vivo. Né? A maior parte de que eles vão aprender é olhando, é o meu espelho. Eu que vou estar fazendo isso. É o que eles vão refletir mais pra frente. Isso aí é excelente. Não, se você tem filhos, né? Não fique com vergonha, tem que fazer esse constrangimento mesmo. Assim, vá, dá um abraço, dá um beijo, pega no colo. Faça isso, né? Faça isso. Tem outras coisas, mas aí... qual foi a última vez que você disse, me desculpe, ou me perdoe? Nossa, Deus. Então, no início do nosso casamento, né, como você falou, eu vim de uma família que era só homens, né? Tem só minha mãe, meu pai e 4 homens, 4 filhos. Então, eu era o mais velho. Então, eu fui criado de uma forma que, para mim, era tudo ok. Então, eu saía do banho, deixava minha roupa, minha toalha no chão, porque eu via minha mãe como uma empregada. Eu amo, né? Uma mulher maravilhosa, uma serva de Deus, mas essa foi uma das formas que nós fomos criados, né? Depois casei. Nós, Juliana veio de uma família super organizada, todo mundo assim, não, tem o seu papel, tem a sua função e tal. Aí, a primeira vez que eu saí do banho, deixei a toalha, deixei tudo ali no chão, no banheiro, ela, o que você tá fazendo? Ué, falei, não, tá aí pra você pegar depois. Falei, não. Aí nós iniciamos, então, esse processo de, não, me desculpe, né, me perdoe. E ter realmente ter esse really mean it, né? A expressão que a gente fala em inglês, assim, ter esse verdadeiro sentimento. Quando você está pedindo desculpa ou perdão, não é por falar, é por não. O perdão está arrependido. Arrependimento, né? Essa mudança de direção. Então não, se isso aqui está prejudicando o meu relacionamento, eu não vou praticar mais essas coisas, vou mudar minha atitude, né? Então, eu creio que esse é o ponto principal, né? É verdade. E em questão de palavras, qual foi a última vez que você falou obrigado? Muito obrigado. Eu não sei, né? Aí entraria uma questão de personalidade, temperamentos, né? Nós entendemos que existem 4 temperamentos principais, existem vários tipos de personalidades, mas uma das linguagens do amor é através das palavras, né? Então, existem pessoas, homens e mulheres, que precisam ouvir essa palavra de afirmação, até mesmo obrigado. Né? Não é? Eu não sei você, Sinésio, mas assim, existem homens que ficam irados quando a mulher vai e queima o arroz. Né? Aí nós temos que sair e nos colocar na posição da mulher, da esposa. E isso é viver uma vida de empatia, né? E às vezes eu tenho muito mais tolerância com o meu amigo fora da minha casa do que com os meus familiares. Né? Às vezes, se é um amigo meu que está cozinhando, a gente está numa pescaria ou o que quer que seja,
Às vezes eu não vou brigar com ele, vou jogar a panela em cima da cabeça, vou xingar ele, eu vou tirar o arroz que tá ali por cima, vou comer e vou ficar calado. Exato. Às vezes, no máximo, eu vou fazer uma piadinha, né? E às vezes, dentro de casa, a atitude nossa é de apontar o dedo e recriminar. É, né? porque aí entra essa questão do muito obrigado. Poxa, então tá bom, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, né? Talvez você que está assistindo aí, você chega e as mulheres hoje, elas estão atarefadas, né? Elas são o quê? Esposas, são mães, trabalham muitas vezes, estão na escola. E essa tolerância tem que ser ao máximo com o nosso cônjuge. Né? Tem que ser ao máximo. Eu tenho que tolerar essa questão, esse nível de tolerância tem que ser ao máximo. Mais que qualquer outra pessoa. Mais que qualquer outra pessoa. Então, quando o arroz, queimar o arroz... Fala, amor, muito obrigado, né? Não tem problema, tira ali o queimadinho ali e come do mesmo jeito, coloca o feijão que vai dar tudo certo. Não tem... Ketchup. Aí fica bom, ketchup. Aí fica bom. Mexe um ovo ali, faz alguma coisa, mas não a palavra de afirmação, de elogio, demonstra o seu amor, demonstra o seu carinho, chega para ela, chega para ele, porque aqui eu estou falando dos dois lados, né? Como eu falei, existem homens que precisam também de ouvir muito obrigado. Sim. Porque o homem sai cedo do trabalho, para o trabalho, né? Então o homem sai 5, 6 horas da manhã, vai para o trabalho. Qual foi a última vez que a mulher chegou para ele, quando ele chega cansado, fala assim, amor, obrigado que você saiu, que você foi trabalhar, obrigado por ser o provedor da casa. Então nós olhamos para esses dois lados e eu creio que é essa... E é uma atitude de a pessoa ser agradecida, né? Você que está nos vendo aí, coloca aí nos comentários aí essas perguntas, quais delas aí até agora você faz, né? Pratica. Isso. Coloca aí para nós. Vamos lá, então a sexta pergunta, qual foi a última vez que você planejou uma surpresa? Nossa, Deus. Então, tanto... Olha, e não precisa... Minha esposa tá assistindo aqui. Sua esposa tá assistindo? Assiste aí. Jesus. Qual foi a última vez que você planejou uma surpresa? Essa surpresa, olha, é bem interessante, que não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro não, tá? Isso aqui eu tô falando coisas práticas. Então, todas as vezes que a minha esposa me pede para ir ao mercado... porque existem pessoas que têm o costume de comprar o que? Rosas, buquê de rosas, caras, né? Aqui nos Estados Unidos você pode comprar aí, né, buquê de rosa aí de $100, $200. Mas não, eu vou e compro a flor que está em promoção e vou e compro porque eu sei que é o que ela gosta, né? Eu chego para ela e falo, olha, aqui está uma demonstração do meu amor por você. Então não precisa ser rico, né? Não precisa ter muito dinheiro, mas é apenas demonstrar o seu amor. Atitude. Porque isso vale muito mais, igual você falou, né? Existem pessoas que estão preocupadas com o valor, com preço. Com preço, né? Essa foi a sua expressão. Mas, na verdade, nós temos que nos preocupar com o valor. Então, essa flor é uma demonstração do meu amor por você, né? Eu quero que você saiba que eu te amo. E nós precisamos trabalhar nas nossas palavras, né? Nossa, Deus. Na nossa comunicação. É verdade. E eu vejo isso como uma forma de nós estarmos fazendo essa surpresa. Se você não tem o costume de comprar flores para sua esposa, compre, faça essa surpresa, ela vai amar, ela vai gostar. Se as esposas também, qual foi a última vez que você fez uma surpresa para o seu esposo? Aí usa a sua criatividade. Eu creio, Sinésio, que você que está nos ouvindo, Deus nos deu algo muito maravilhoso, que é a nossa criatividade. Não é? Né? É fantástico. E tem muitas... às vezes você tá vendo alguns vídeos na internet, tem muitas dicas, muitas ideias para estar fazendo isso, para trabalhar exatamente essa questão do relacionamento. Eu tenho 22 anos de casado. Uau. Eu passei os meus 7 primeiros anos, no 7º ano, mais ou menos, a gente teve uma briga séria que eu falei assim, tem jeito mais isso. Mas depois desse tempo, Deus, ele restaurou meu casamento,
né? Glória a Deus. Completamente. Isso não eliminou os problemas, porque a gente está crescendo ainda, né? Porque tem coisas, às vezes, que a mulher ela olha com o olho torto pra gente, a gente também olha com o olho torto. Mas o interessante é que, hoje, o objetivo é nós trabalharmos para ficarmos juntos. Isso. E não separar. Uau, né? E não separar, né? Porque antigamente a gente estava acusando um ao outro. Isso. Né? Então, entre essas perguntas, essas questões, entra exatamente falando sobre isso. Isso. Né? Tem mais alguma pergunta? Tem. Qual foi a última vez? Essa é a 7ª, né? Que vocês fizeram seus filhos ficarem constrangidos. Era uma pergunta também. Era uma pergunta também, porque aí você chega, dá um beijo na sua esposa, no seu esposo. Mas a 8ª pergunta aqui, qual foi a última vez que vocês saíram e falaram de coisas, de assuntos, além dos seus filhos? Porque é comum, né, o casal sair e só ficar falando sobre os filhos. Porque é o que eles têm em comum, né? Mas e o que mais? Quais são os planos? Quais são os projetos? Eu costumo dizer que eu converso com a Etisele de tudo. A gente fala de tudo. Eu com ela. E às vezes quando a gente se pega, às vezes a gente tá comentando de futebol, às vezes ela fala comigo, às vezes fala da vida dos outros, a gente conversa de tudo, de todo o assunto, né? De tudo possível. Fala dos filhos? Fala também, mas a gente tem antes de tudo, a gente tem um relacionamento de amizade. Isso. E você conversa com um amigo, você conversa o assunto que apareceu ali. Não é o assunto que apareceu ali. E isso é importante, porque tem pessoas que não conversam. Né? Tem pessoas que elas não conversam, tem pessoas que eles chegam, eles não se abrem. Eu mesmo tenho escutado de casais, principalmente da mulher, meu marido não fala nada. Meu marido não conversa comigo, não tem assunto nenhum comigo. E é de assustar. E é realmente isso. O que nós comentamos aqui antes, né? Nós falamos sobre essa reunião também, um planejamento, né? Onde que vocês querem estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Qual foi a última vez que vocês sentaram e conversaram sobre vocês, sobre um objetivo em comum, algo que vocês querem realizar, e abrir no coração, né? Assim, eu vejo na minha esposa, né, na Juliana, uma pessoa que eu posso confiar, eu posso falar para ela, porque vida de pastor às vezes é difícil, né? Assim, sim. Mas nela, ou na Juliana, eu encontro essa pessoa de confiança que eu posso abrir meu coração e falar, olha, hoje eu tô me sentindo assim. Porque você tem que ter essa liberdade para conversar com seu esposo, com a sua esposa, e é maravilhoso isso, né? Ter esse relacionamento. E até para a pessoa também te ajudar. Isso. Né? Porque quando você tem um apoio, isso é um apoio. A pessoa põe a mão no seu ombro e te ajuda a passar por aquilo ali. Às vezes, porque eu aprendi um negócio que quando você está atarefado demais, às vezes a sua visão ela perde a amplitude. Você não enxerga. Mas às vezes você conversa com outra pessoa, ela vê ali 1 centímetro, 2 centímetros na sua frente e já te falou, tá errado é aqui, olha aqui pra você ver, observa aqui, e você, poxa vida, tava mais fácil do que eu tava pensando. Eu achei interessante, nós estávamos num grupo de estudo, aí o irmão falou assim, pastor, aquele versículo que a Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros, é porque eu tenho que aguentar aquele irmão chato que tá, que tá perto. Aí nós entendemos que as pessoas também pegam a palavra e interpretam de uma forma errada, porque quando Paulo estava dizendo ali suportar, é edificar, é apoiar. Então, nós trazemos para o suporte. Suporte, nós trazemos para o casamento. Então, quando eu tenho que suportar o meu irmão, imagine a minha esposa, né? O esposo. Então, você tem que apoiar, você tem que edificar, você tem que levantar. Você tem que, se ele está abaixo ou ela está abaixo, você tem que colocar numa posição mais elevada. E isso é muito importante dentro do casamento também. E até ouvir é uma virtude. Saber ouvir. Porque a pessoa, às vezes, eu escutei isso de uma pessoa, que ela falou assim, quando eu falo algo com minha esposa, ela me recrimina. Ela fala que é fraqueza minha, que eu não... Então, até o ouvir
é uma virtude. Isso. Porque às vezes a pessoa ela não tá precisando que ninguém fale nada pra ela. Ela tá precisando de que alguém possa escutar ela. Exato. Não é? Os divãs aí da vida aí, né? Psicólogo, enfim, terapias aí, é exatamente isso. A pessoa simplesmente pelo falar, ela já elimina ali o tanto de problemas da vida. Então, Isso. nós temos que ter a virtude de ouvir. Exato. E tem pessoas que elas não têm esse senso de ouvir. Né? Elas já começam a ouvir, ela te corta e já logo te julga antes mesmo de terminar de te ouvir. Rapaz, não, isso aí é uma questão de comunicação. Eu trabalho muito com os casais e já ministrei na igreja várias vezes sobre isso. Então, num relacionamento, se você está falando com alguém, com seu esposo, com a sua esposa, tá de braço cruzado, tá, né? Resistindo. É uma atitude, é uma linguagem corporal, tá, defensiva. Então, nós temos que trabalhar isso na nossa comunicação. Eu acho maravilhoso. Eu fiz um estudo, né, sobre isso, igual os japoneses, por exemplo. Você conversa com o japonês, muitos de nós brasileiros nos sentiríamos frustrados, porque eles demoram para responder. Então, eles demoram em cerca de 30 segundos para responder, porque eles alegam que você falando, eles têm que ouvir, processar o que você falou e te dar uma resposta de acordo com a sua pergunta ou de acordo com o que você falou. Então, em nossa comunicação, às vezes eu tenho que me usar como exemplo, né, só para você entender. Agora a Juliana fala, a minha esposa fala comigo, eu fico em silêncio. Aí ela pergunta, você não vai responder? Aí eu falo, tô processando. Espera que eu vou te responder. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Eu tô falando Você tá aprendendo aí? Eu tô aprendendo, tô processando. Não, eu tô processando, porque eu tenho que te responder, porque depois qualquer coisa pode ser usada contra mim. Eu tenho que processar. Então, ela já entendeu que eu estou trabalhando na minha comunicação. Eu quero dar uma resposta com respeito, com amor, porque se eu responder de imediato, eu posso ferir. Sim. Eu posso magoar, posso entristecer, eu posso danificar algo no relacionamento e depois... Aumentar o problema. Na comunicação, eu quero dar esse segredo para você que está assistindo aí, ouvindo. Preste bastante atenção nisso. Se o seu cônjuge chegou, né, e falou assim, não, eu quero conversar, e dispara, porque tem gente que fala igual metralhadora, né? Pá, 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 pá. Calma, ouve, processa tudo aquilo que foi falado e depois dê uma resposta com amor, com respeito e com sabedoria. É verdade. Fica a dica aí, viu, pessoal? Às vezes a gente quer só falar e temos que saber também ouvir. Tem mais uma? A última pergunta aqui, eu creio que vai muito em relação ao mundo que nós estamos vivendo, né? Vocês pensam mais no que não estão dando ou no que não estão recebendo? Você está pensando mais naquilo que você não está dando ou no que você não está recebendo? Porque nós sempre reclamamos, né? Dentro do casamento, é comum as pessoas reclamarem e dizer, não, mas está faltando isso. Em relação ao casamento, né, as pessoas podem reclamar por várias razões, mas pense naquilo que você está dando no casamento e pare de reclamar naquilo que você não está recebendo. Às vezes está sendo só resultado daquilo que você está dando. Às vezes o que você está recebendo que você não está gostando realmente é o que você está colhendo ali. Exatamente. Às vezes eu sou meio direto. Às vezes eu sou muito direto das minhas percepções. Às vezes eu falo, vocês desculpa aí, mas eu acho que... Tem que falar, né? Mais ou menos dessa forma, né? E outra frase que eu achei interessante, tenha o Senhor como centro do seu casamento. Uhum. Porque hoje as pessoas podem edificar, né, ou colocar a sua família, o seu casamento em vários fundamentos, né, e criar essa ideia de que, não, nós temos dinheiro,
nós temos recursos, nós temos saúde, nós temos a beleza, nós temos várias coisas que o nosso casamento foi construído com essa base. Mas o Senhor deve ser o centro, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor mesmo diz, buscai primeiro o reino. E eu creio que isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, principalmente o casamento. É porque as pessoas, às vezes, elas ficam presas em questões, como que eu diria, materiais, ficam presas, por exemplo, em relação ao dinheiro, achando que isso não vai fazer com que elas tenham problemas no casamento. Mas se a gente for olhar hoje a questão do divórcio, ele atinge a todos. E a base do divórcio, da pessoa se divorciar hoje, é simplesmente por não temer a Deus. Não está ali de acordo com os princípios com que a Bíblia fala. É aquilo que a gente estava falando aqui antes. A pessoa, ela quer te dar uma solução prática para um problema grave, mas não tem uma solução para prevenir aquele problema. É mais fácil remediar do que te dar... Não é mais fácil, mas a pessoa prefere te dar uma solução para um problema do que remediar ele aqui no início, né? Evitar que ele aconteça aqui no início. Se ele não acontecer, eu não preciso me tratar dele aqui na frente, não é verdade? Isso. Então, assim, a palavra de Deus, né, e nós falamos sobre o livro de Provérbios, o que ele vem fazer? Eles vêm nos dar essa instrução para que nós possamos evitar esses tipos de situações para o futuro. Isso. Né? Porque se eu não quero sofrer, eu não vou plantar nada que venha me fazer sofrer. Não é isso? Então, eu vou trabalhar de uma forma que... olhando para a Bíblia, olhando para os evangelhos, para os ensinamentos de Cristo, eu vou ter uma condição melhor de suportar ou de estar num relacionamento. E isso vai fazer com que você viva melhor. Exatamente. Né? Eu não estou falando sem problemas, gente. Né? Eu costumo dizer, eu tenho um casamento feliz, mas não é sem problema, não é perfeito, não. E eu acho que ninguém aqui é perfeito. Nós estamos caminhando para uma perfeição que não vai ser aqui. Vai ser só no céu que nós seremos perfeitos. Aqui... eu não diria perfeição, né? Mas é pleno. Sim, pleno em Cristo. Porque essa expressão, eu falo, é possível ter um casamento pleno em Cristo. Sim, sim. É quando você se baseia na palavra de Deus e você percebe que aquilo que nós falamos, você terminou o seu dia, né, o seu trabalho, você está louco para ir para casa. Você quer ver sua esposa, você quer abraçar seus filhos. Por quê? Porque esse é o momento que você vai sentir a alegria, o gozo do Senhor, a paz do Senhor naquele lugar, mesmo que venham as aflições, mesmo que venham as dificuldades. E nós não podemos... Né, é interessante notar que nesses últimos meses, talvez as pessoas tenham passado por esses momentos de ansiedade, de estresse, de incerteza, dificuldades financeiras, mas aí vem essa certeza, não, aqui está o que eu falei, né? O reino de Deus, uma parte desse reino. E a vida que eu vivo aqui, João fala sobre a Zoe, a vida eterna. Nós podemos experimentar a vida eterna aqui, na minha casa. Essa alegria, esse gozo, uma pontinha, é um pouquinho daquilo que nós vamos experimentar nos céus. Não sei se você já ouviu aquela historinha que fala que o marido chega em casa e a família tá ali com as malas na porta, né? E eles perguntam, mas pra onde vocês estão indo? Eu falei assim, nós estamos querendo morar lá na igreja porque nós gostamos daquele pai que nós temos, aquele pai que tá lá na Nossa. Uau. Daquele pai que está lá na igreja. O pai que tá aqui dentro de casa, você não quer saber. É forte, mas... Sim. Mas aí vem quebrando, né? Como pastor, eu creio que eu posso falar sobre isso, essa religiosidade que nós criamos. Nesses últimos anos, né, eu creio 10, 20 anos, foi criada essa religiosidade que eu sou santo na igreja, tá? Eu sou religioso, não, eu sou o melhor marido dentro da igreja. Eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou, nas participações e também onde eu prego, eu falo, olha, aqui está o Léo. O Léo que eu sou aqui, eu sou o Léo em casa, eu não mudo, eu não tenho máscaras.
Sim. Tá? Nós não podemos viver essa religiosidade. Aquilo que eu falo aqui, por isso que eu sempre uso a Juliana como exemplo. É o que eu vivo com ela. Sim. Não é um casamento perfeito, mas é um casamento pleno em Cristo. Eu aprendi uma frase que o casamento, ele pode até ter problemas, ele não pode ter pecado. Uhum. Né? E quando a gente olha, por exemplo, Adão e Eva, antes do pecado, a gente consegue perceber que eles tinham um problema ali, esse afastamento, né? Isso. Tanto é que a serpente, ela seduziu Eva sozinha e a Bíblia não menciona onde estava Adão. Uhum. Não é verdade? Então, assim, problemas nós podemos ter, né? E aí nós temos essa maturidade para nós entendermos como que nós vamos passar pelo problema. E não usar esse problema para caçar em um rompimento, alguma coisa, né? Essa solução drástica, igual o pessoal fala do divórcio. E é interessante notar que essa questão de maturidade é independente de quantos anos você tem de casado. Tá? Existem muitas pessoas que eu já aconselhei com 30, 40 anos de casado que precisa alcançar essa maturidade. Então, o tempo de casado, de relacionamento, não determina a sua maturidade, mas é o seu compromisso de viver o que a Bíblia diz que determina a sua maturidade. Tá? É por isso que o centro tem que ser Jesus. Sempre. Por isso que tem que ser Jesus. Não adianta nós ficarmos, né, buscando, por mais que eu busque conselhos, por mais que eu faça isso, mas meu casamento, ele tem que ser, o centro dele tem que ser... Porque quando o centro é Jesus, eu não sei se a gente tem liberdade de falar sobre isso aqui, mas só para dar umas questões que têm surgido nesses últimos anos, né, dentro da igreja. Homens que usam vídeos pornográficos como o exemplo. Meu Deus, e é verdade. E é verdade, né? Você trabalha com casais, você sabe desse problema. Então, eles vêm trazendo esse padrão para dentro do casamento e é um problema seríssimo, porque aí entra o pecado, ok? Estabelecendo isso como padrão. Então, esse é um dos problemas que nós temos. O índice de mulheres que têm sido viciadas em pornografia dentro da igreja hoje, os números mostram, as pesquisas, que é o mesmo tanto que os homens. Então nós falamos, é um problema dos homens? Não, é um problema de ambos os sexos, homens e mulheres. Então o centro tem que ser Jesus. Eu vi uma pesquisa falando sobre essas lojas, esses sex shops que vendem esses artigos, falando que hoje a maioria que frequenta, maior parte, 60%, são mulheres. Isso. Né, que vão buscar alguma coisa ali, por causa da pornografia mesmo. E eu quero, no final, se você me permitir, eu quero orar, porque nesse sentido, porque é uma das formas que Satanás tem infiltrado dentro dos casais, e o escritor aos Hebreus, ele fala sobre o leito sem mácula, sem nenhuma mancha. E isso nos mostra que esse vício de pornografia, esse vício, nós temos que orar por uma libertação na vida dos porque isso não pode entrar dentro da sua casa. Pastor, eu vou fazer aqui às vezes, talvez de quem está nos assistindo, né? Porque eu já escutei isso. A pessoa às vezes ela fala assim, mas eu preciso apimentar a minha relação. E é por isso que a gente vê os filmes pornográficos. Fale um pouco sobre... Ok, então você precisa ver esse casal, essa pessoa que está usando isso como desculpa, ela precisa de uma verdadeira regeneração em Cristo, ok? Eu sou direto também. Porque existe algum problema físico, emocional ou espiritual. Tá? Uma deficiência mesmo. Precisamos aí então entender, se for necessário, procure uma ajuda médica, tá? Psicóloga também, e procure um aconselhamento, um pastor, alguém com mais experiência que possa te ajudar. Porque isso aí não é desculpa. E é pecado. É pecado, tá? Isso é bom a gente definir bem, né? Porque hoje a sociedade ela transforma pecado em problema. Né? E tem coisas que não é problema, é pecado. É pecado. A pessoa não está tendo problema, a pessoa está pecando. Não existe em nenhuma parte dentro das escrituras algo que venha dizer assim, Sinésio ou Léo, você pode fazer... Não.
Se a pessoa precisa de ideias, talvez, leia a Bíblia. A Bíblia tem um livro maravilhoso, Cantares de Salomão, que ali dá estratégias. Ali é Bíblia, é inspirado por Deus, está registrado aqui no Canon, você pode ler. E ali ele vai falar como elogiar sua esposa, como elogiar seu esposo, até mesmo em questão de onde tocar. Isso aí tem uma orientação bíblica. Então, essa ideia de que não, eu posso assistir vídeo pornográfico para dizer, não, eu preciso ter esse estímulo, né? Que fala em português, eu preciso desse estímulo, porque eu preciso, né, ver... Não, filho, mensagem é para você. Volte para a palavra, peça perdão a Deus por aquilo que você está fazendo. É pecado, não existe uma outra palavra para isso. Você realmente precisa entender o que a Bíblia diz. Eu já vi pastor falando que o que você faz dentro de 4 paredes é entre você e sua esposa. O que você faz dentro de 4 paredes é entre você e sua esposa? Mas e Deus? Não, pois é, mas aí eles falam que se vocês estão de acordo, é ok. O texto é claro em falar que é o leito sem mácula. O leito ele está dentro de 4 paredes, ele está fora de 4 paredes. O que eu faço dentro de 4 paredes entre eu e minha esposa, eu tenho que entender que Deus está ali. E tem que glorificar que glorificar a Deus. Então, a partir do momento que as relações são só para satisfazer o meu eu e o dela, e não é para glorificar a Deus, eu já sou pecador. Porque o centro da minha vida é Cristo. Então, até aquele momento de prazer, que é um momento de prazer para mim e para ela, eu tenho que glorificar a Deus. Onde está Deus no seu casamento? Então, talvez, e me desculpe, eu não sei quem falou isso, mas o erro desse pastor, dessas pessoas que falam isso, é tirar Deus desse relacionamento. Eu tenho que entender que a partir do momento que eu caso, é um triângulo amoroso, eu vou usar essa expressão, mas o cordão de 3 dobras. Eu fiz um casamento recentemente, eu falei sobre isso. Eu falei, é você, a sua esposa e o Espírito Santo. Onde que está o Espírito Santo? Onde que está Deus? Então, a partir do momento que nós entramos no quarto e estamos ali juntos, o Espírito Santo está ali. Aqui eu não temos muito tempo, mas nós esquecemos e entendemos a transcendência. Deus está no alto e sublime trono, mas esquecemos da iminência. Deus está presente. O Espírito Santo está aqui. Eu lembro que uma vez na escola dominical, dando aula, eu falei, depois de um relacionamento íntimo com a esposa, um crente, um servo de Deus, você pode sair dali, se você for convidado, para poder ir na casa de alguém e expulsar um demônio. Uhum. Porque o ato que você está fazendo, ele não é pecado. Uhum. Ele não é pecado. Então, tem pessoas que eles maculam, e o que o mundo hoje fala é exatamente isso. Quando a gente olha, por exemplo, Romanos 12, a Bíblia fala assim, olha, sacrifica o corpo e renove a mente. O que o mundo está pregando? Sacrifique a mente e mude seu corpo. Uau. Uhum. É totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. A Bíblia é clara. Os nossos desejos, eles precisam ser renovados de acordo com a palavra de Deus. Uhum. Agora, se o meu corpo está pedindo outra coisa, não, esse aí eu vou apresentar como sacrifício. Senhor, eu quero, mas eu não vou fazer. Está aqui o meu sacrifício. Uhum. Não é? É isso que eu preciso fazer. E é o que muitos não entendem hoje. E aí levam essas mazelas para cima da sua cama, para cima pro seu relacionamento íntimo. E chega no momento de colher isso que plantaram, isso, né? E aí sai caro, sai pesado. E às vezes o casal não quer pagar, né, o preço por aquilo que eles plantaram. Deixa eu só fazer uma pergunta e eu creio que nós podemos finalizar esse tópico, né? Qual seria a diferença, então, de um casal, como que você se sentiria trazendo um filme pornográfico, né, assistindo um filme pornográfico, e trazer uma terceira pessoa para sua cama? Trazer um homem para ter relação com a sua mulher ou uma mulher para ter um relacionamento com um homem?
Pra mim é inimaginável. Mas é a mesma coisa. Sim. É o mesmo princípio. Você tá vendo aí como Sim. nós achamos... não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Na verdade, quando você está assistindo um filme pornográfico, você está trazendo todos os espíritos malignos que são malignos, que estão ali, e você está trazendo 2 ou 3 pessoas para dentro do seu quarto, e você está achando normal. Exatamente. E você está achando tá ok com essa situação, não tem nenhum problema. Tem problema e tem eu particularmente, como pastor, como professor da palavra, eu tenho um problema seríssimo com isso, porque é antibíblico. E não é questão de ser careta, não é questão de ser quadrado, não. É Bíblia. É aquilo que eu tô falando aqui. Problemas não se podemos comparar problemas com pecado. Pecado, eu preciso me arrepender. Os meus problemas, se eu quiser dar pro Senhor resolver, o Senhor pode resolver. Agora, o meu pecado, não. A Bíblia fala que é eu que tenho que me arrepender. Uhum. É eu que tenho que me reconhecer e pedir perdão a Deus. Não é isso? O arrependimento é meu. Agora, pessoal. o problema não. O problema, se eu tiver um problema, eu posso passar para qualquer um, pro Senhor, pro Vitor. Uma das maiores dificuldades dentro da igreja é que por muito tempo foi ensinado que sexo era pecado. Ou esse prazer é uma satisfação da carne. Só que eu e você, como seres tricótomos, né, espírito, alma e corpo, eu entendo eu não sou sexólogo, não sou especialista, mas sou professor da Bíblia, né? Então eu posso ir para a Bíblia. Que como um ser completo, espírito, alma e corpo, está tudo ligado. Até mesmo nesse momento de gozo, de prazer, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou com a minha esposa, eu estou tendo ali aquele relacionamento que Deus planejou para mim. E quando nós falamos sobre isso, esse momento que Deus separou e planejou. Quando Deus criou Adão e Eva, ele diz assim, olha, vocês podem multiplicar. Deus está falando o quê? Como que vai ser essa multiplicação, então? O relacionamento foi criado por Deus no início. Sim. Relacionamento sexual. Então, o diabo só deturpou isso que Deus criou. Agora, certeza. A criação de tudo isso, quem nos criou foi o próprio Deus. E criou para exatamente glorificá-lo. Eu entendo que existem muitas pessoas que não gostam de ouvir, não gostam de conversar sobre esse assunto. Eu entendo que existem muitas pessoas que passaram por problemas no passado, foram abusados sexualmente e precisam serem curadas. Eu entendo e nós vamos orar. Isso aí é uma outra área que Deus tem ministrado muito no meu coração para orar por essas pessoas. Eu entendo que existem pessoas que talvez estão passando por dificuldades no casamento, mas o objetivo, né, pelo qual nós estamos aqui é o propósito da família, do casamento, Sinésio, é espelhar a imagem de Deus, como eu falei, né, você mencionou aí que eu falei na mensagem, e espalhar o reino de Deus. E não existe nada melhor do que entender o que a Bíblia nos diz sobre o casamento. Sim. E o sexo é um tema, é um tópico que nós temos que falar sobre isso também. Nós temos que falar mais sobre isso. Temos que falar mais sobre isso. Eu tô com 1 hora de... Quase. Nossa. Olha pra você ver o tempo. Voou, o tempo voou. Tá gostoso. Não, eu posso voltar mais vezes, nós podemos falar sobre isso dentro da palavra, porque tem muitos pastores que têm medo. Tem muitos pastores que não têm o conhecimento, tem muita segurança. E nós temos que falar sobre isso. Sim. Assim, dentro da igreja, dentro do casal, nós temos que falar sobre isso. Porque existem áreas na nossa vida, como eu falei, pode ser espiritual, pode ser física, pode ser emocional, que precisa de cura e precisa ser tratado. Então, se é espiritual, vamos para a Bíblia. Se é emocional, procure um conselheiro. Se é físico, procure um médico. Existem muitas pessoas que têm frustrações na área do sexo porque têm problemas físicos e não conseguem expor. Então, procure. Principalmente os homens, as mulheres precisam buscar essa ajuda. E às vezes a solução ela pode ser uma coisa muito simples, né? Não tem nada melhor do que a pessoa se sentir realizado falando sexualmente. Não tem nada melhor. Você muda tudo. Você vê a vida de outra forma.
Isso. Não é? O homem, se ele estiver satisfeito, a mulher também, se for uma mulher satisfeita com esse relacionamento, não tem nada melhor. E outra coisa, meu irmão, isso não é do diabo, isso é de Deus. Deus é quem criou e é para nós desfrutarmos. Essa plenitude, como o senhor falou, a plenitude do casamento é em Deus, ela passa por isso, por essa satisfação. É você falar assim, não, eu tenho a minha esposa, né? Eu tenho o meu marido e eu vou fazer de tudo para mim agradá-lo da melhor forma possível. E é isso aí. É eu fazendo de tudo para me agradar ela e ela também fazendo de tudo para me agradar. E o relacionamento... eu só vou adicionar algo aí. Fazer de tudo de acordo com a Bíblia. Sim. Com certeza. Senão, entramos em contradição com o que eu falei antes. Exatamente. Mas exatamente. O fazer de tudo de acordo com a Bíblia. Nós estamos falando de acordo com a Bíblia. Então, assim, eu me dou ao máximo para poder agradar ela. É aquilo que eu falei. Problemas, talvez a gente pode ter. A gente não pode ter pecado. Dentro do relacionamento, não pode ter pecado. Isso. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Uhum. E nos afastando de Deus, aí realmente nós vamos ter problemas. Uhum. Né? E problemas graves relacionados a isso. Mas, nossa Deus, o tempo voou. Já vai completar aqui uma hora que nós estamos. Várias pessoas participaram aqui na internet. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Alguém fez algum comentário aqui. A irmã, acho que é a Alejandra Romero. Né? Salvação, cura, amor, paz, sabedoria. Tá pedindo oração. Tem várias pessoas pedindo oração. Tem uma irmã aqui falando aqui. Conheço uma pessoa que passou por abusos na adolescência. Irmã, hoje é casada. Irmã, isso acontece muito. Muitas pessoas que sofreram abusos entram dentro do relacionamento e tem uma barreira. Uhum. Né? Foi criada exatamente por aquele criminoso que fez aquele processo com a pessoa. Ela entra, isso tanto homens quanto mulheres, né? Que passaram por essa situação e entra dentro do relacionamento e cria ali uma barreira. E às vezes você precisa... Eu conheço um casal que eles ficaram, depois de casados, na igreja, bonitinhos, ficaram mais de 1 ano sem ter relacionamento sexual. Mais de 1 ano sem ter relacionamento sexual por causa de um bloqueio. Sim. Por causa de uma situação ruim, né? Que aconteceu. Mas Deus, ele pode transformar. Isso. Se a gente procurar, se a gente colocar para fora... Hoje, pastor, eu vejo hoje que as pessoas elas têm muita dificuldade em encontrar alguém de caráter e sério a quem expor e pedir ajuda. É isso que está em falta hoje no nosso meio. Porque quando você chega e conversa com uma pessoa, a pessoa ela desabafa com você e você dá um auxílio para ela, aquilo ali resolve. Mas ela fala assim, mas eu tentei falar com fulano, eu tentei falar com o outro, eu tentei falar com o outro e eu não consegui. Por quê? Porque a pessoa não entende, a pessoa trata de uma forma pejorativa, a pessoa desdenha daquilo que está sendo mencionado, né? A pessoa está colocando para fora, porque a pessoa vira pra gente e fala assim, eu não tô conseguindo. Eu não tenho isso. E a pessoa fala assim, não, você é isso. E começa a tratar de uma forma, ou brincar, né, com a situação. O que vai criar? Criar na pessoa mais bloqueios ainda. Então, partindo desse exemplo, né, que passou por esse abuso na adolescência e não consegue ter relação sexual com o marido, né, que... ela precisa, então, identificar se há, como eu falei aqui, dos 3 pontos, teve algum dano, alguma coisa que aconteceu no lado físico, né? Que é claro, uma pessoa na adolescência ou na infância que teve um abuso sexual, é bem provável que possa ter um dano físico que precisa ser tratado, né? É o primeiro ponto. O emocional, né? O emocional que precisa ser acompanhado, essa ferida na alma, né? E precisa dessa pessoa de confiança também, que precisa, você precisa de ajuda, né? Essa pessoa precisa de ajuda, e também o lado espiritual. Nós entendemos que o perdão, isso aí é um outro tema,
para outro dia, mas o perdão, ele precisa... não. Existem muitas pessoas que dizem assim, o perdão precisa ser liberado. Eu creio que essa é a frase mais antibíblica que eu conheço. O perdão não precisa ser liberado, você precisa perdoar a pessoa, né, que fez esse... Para liberar a pessoa. E até mesmo você. Sim. Né, porque talvez essa ferida... então, essa pessoa que foi abusada, ela precisa de acompanhamento nessas 3 áreas que eu falei. Emocional, física e espiritual. E o pastor, ele não resolve tudo, né? O pastor não resolve tudo. Claro que com a ajuda de Deus, ele pode ajudar essa pessoa a alcançar essa cura na alma, né, espiritual, mas ele precisa realmente buscar essa ajuda o mais rápido possível. Amém. A irmã está falando aqui, ó, Ana Lúcia Santos, palavras abençoadas. Gostaria de ver mais lives sobre casamento. Deus abençoe vocês. Amém, minha irmã. Nós vamos fazer sim. Nós vamos fazer mais lives sim. O pastor Léo, eu vou marcar com ele mais vezes aqui para nós estar falando sobre esses assuntos aqui. É uma pessoa que eu gosto muito de conversar com ele. Muito instruída, né? Tenho admiração e respeito pela pessoa dele. Obrigado. E nós vamos... fazer sim mais, contamos, seja bem-vindo, né? Aqui amém. Mais vezes. Só marcar que a gente vem. Pode deixar que nós vamos cobrar. Vai ter que abrir o schedule no sábado. Não é? Mas é bom. Eu tô falando aqui de primeira mão, mas eu tava com o pensamento de a gente fazer um estudo sequencial, né? Não digo todo sábado, mas assim, uma vez a cada tempo. E a gente fazer um estudo sequencial exatamente sobre isso. Amém. Amém? Pode contar comigo, é uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. É isso que alegra minha alma, meu coração, e pode só convidar que estarei aqui. Amém. O pastor Léo tem um canal no YouTube, pastor. Fala pra nós aí do canal. Pastor Léo Rosa, bem fácil. PR Léo Rosa. Não, né? É pastor mesmo. Pastor Léo Rosa. Isso. Tem os devocionais, né? As palavras que Deus tem nesses últimos dias aí, semanas, tem me falado, né? Eu tenho ministrado sobre esperança, sobre como enfrentar dificuldades, emoções. Amém. E as pessoas podem entrar, curtir lá, né? Seguir o canal. Curta, compartilha e participe, ajuda também aí ao pastor Léo. E por lá, se você quiser entrar em contato diretamente com ele, né? Pode deixar um comentário. Pode deixar um comentário, enviar mensagens, né? Estamos aqui para ajudar aqueles que precisam. Eu sei que várias pessoas aí já entraram em contato pedindo oração, né? Sim. Nós vamos orar. Vamos orar. Daqui a pouquinho. Irmãos, nós temos também nossos canais no YouTube da igreja, né? O Reach TVS, que é _ TVS, que é o canal nosso do YouTube. Nós vamos migrar nossas lives mais para o YouTube, porque hoje a gente já tem um número de inscritos que dá para a gente fazer isso. E é um canal que te oferece mais comodidade, enfim. Né? Nós não vamos abandonar o Facebook, mas nós vamos estar, se você quiser ver algo com mais qualidade, nos siga lá, se inscreva no canal, dá o seu like, o seu joinha. Lá tem possibilidade de você dar o seu de joinha também. Não, todo mundo vai dar o joia. Né? Mas aí manda sua sugestão, seu comentário, enfim, né, para nos ajudar. E que Deus continue te abençoando, né, cada dia mais. Nós estaremos orando, pastor. Você ouviu aí que tem várias mensagens, vários pedidos de oração para diversas áreas. Mas essa área de casamento, nós estaremos fazendo uma oração específica, mais específica, né, sobre este assunto. Isso, é importante, né, Sinésio, entender que a palavra de Deus, existem 2 agentes de transformação, que eu sempre falo, é o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, você foi alcançado pela palavra, e também eu creio que o Espírito Santo, ele já tocou no seu coração, e nós vamos orar por essa libertação dos vícios. Eu vi aqui vários pedidos sobre libertação de vícios, e também vi sobre cura na vida sentimental
e que haja essa cura em nome de Jesus. E depois volte e dê o seu testemunho também Não é? nos comentários. Isso é muito importante, dar os testemunhos, porque Deus tem feito grandes coisas e eu creio que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso é para a Amém. glória de Deus. Não é para nossa glória, que nós não estamos fazendo nada. Isso é para a glória de Deus. Né? Aleluia. Nós estamos aqui só conversando. E Isso. quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Isso aí Glória é a Deus. toda glória e toda honra Sempre. seja a Deus. Que Deus vos abençoe. Nós vamos orar então. Senhor, nesse momento eu quero te apresentar cada vida, cada família Sim, que Deus. foi colocada aqui nesses comentários. Ó Deus, pedidos que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, só o Amém, Senhor pode Jesus. trabalhar agora nessas vidas, Sim, curando, libertando, transformando. E a Tua palavra foi ministrada aqui nessa manhã. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha alcançar pelo Teu Espírito Santo essas pessoas, Senhor, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo, Sim, meu Deus. trazendo libertação agora. Eu creio, Todo Pai. espírito, Senhor, de vício, Senhor, aqueles espíritos Sim, que meu tenha Deus. atormentado Meu a mente, o espírito, pela autoridade que há no Teu nome, nós te pedimos Sim, agora, Senhor, em Jesus. nome de Jesus, traz essa libertação. Ó Deus, traz a nome de restauração no Jesus. casamento, na vida emocional, na vida, Senhor, Sim, meu ó Deus, espiritual dessas pessoas que estão afastadas do Senhor e que haja, Senhor, testemunhos para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que assistiu esse live, aqueles que depois assistirão, Pai, que eles venham ser alcançados pelo poder, Sim. ó Deus, que há no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, sábado.